Oi, meu nome é Io. Ano passado eu recebi um diagnóstico de transtorno esquizoafetivo, que é um transtorno psiquiátrico que combina características da esquizofrenia com os ciclos de humor do transtorno bipolar. Tem uma playlist aqui no canal com os vídeos que eu já fiz e farei no futuro sobre esse transtorno. Até o presente momento eu já gravei falando sobre os meus primeiros sintomas, como que eu recebi o diagnóstico, falei já sobre o meu tratamento, as medicações que eu tomo, e o último vídeo que eu fiz foi falando sobre depressão. Como parte do transtorno esquizoafetivo envolve os ciclos de humor que geralmente estão presentes no transtorno bipolar, as pessoas que vivem com transtorno esquizoafetivo costumam vivenciar oscilações de humor que envolvem depressão e mania, principalmente no transtorno esquizoafetivo do tipo misto, que é quando você tem esses dois tipos de alteração de humor, quando o humor desce ou quando ele sobe. Minha ideia inicial era fazer um vídeo falando sobre depressão e mania, mas eu entendi que era uma ideia ruim, que o vídeo ia ficar muito grande, então eu fiz um vídeo só sobre depressão, que tá nessa playlist, você pode conferir lá. Inclusive, eu indico que você veja ele primeiro antes de ver esse aqui, porque pra falar de mania, hipomania, eu vou fazer algumas comparações com o meu humor quando eu estou deprimida. Então, a minha sugestão é que você veja primeiro o vídeo sobre depressão, que eu vou colocar aqui no card pra você ir lá dar uma olhada, e depois você volta aqui pra poder ver o que eu tenho pra falar sobre mania. Lembrando que isso aqui não é um vídeo informativo, eu não vou explicar o que é mania, não vou trazer uma lista de quais são os sintomas que uma pessoa em mania pode apresentar, porque esse tipo de informação você já encontra por aí. Já existem pessoas falando disso por aí na internet. Meu objetivo aqui é trazer o meu relato, trazer a minha experiência como alguém que tem essas oscilações de humor, trazendo o meu ponto de vista enquanto paciente. Antes de começar o meu relato, eu gostaria de trazer uma definição simplificada e resumida do que é mania. Porque diferente da depressão, em que existe um senso comum do que é depressão, a mania é um pouco menos conhecida pelas pessoas. Geralmente se usa essa palavra mania para falar que alguém tem mania de limpeza, tem mania de organização, tem mania de insira qualquer coisa aqui, e as pessoas não costumam ter uma noção psiquiátrica do que significa mania. Lembrando que é uma definição resumida e simplificada. Geralmente nós temos um humor estável, um humor em que a pessoa não está apresentando nenhum tipo de alteração, em que a pessoa está estabilizada. Se esse humor desce, os níveis de energia dessa pessoa descem, ela fica triste, negativa, pessimista, etc., a gente diz que essa pessoa deprimiu. Se esse humor sobe, a gente diz que essa pessoa entrou em hipomania ou mania, em que os níveis de energia dela sobem, ela fica com a autoestima muito inflada, enfim. Sintomas são vários. Então, quando eu estiver falando aqui de hipomania e mania, entendam que a gente está falando disso, de uma alteração do humor em que ele está subindo. No vídeo sobre depressão, eu comentei que um dos primeiros sintomas que eu percebo quando eu estou deprimida é a modificação no meu sono. Quando eu estou deprimida, eu fico muito cansada, eu durmo muitas horas por dia e eu tenho dificuldade para me manter acordada ao longo do dia. Na mania, na hipomania, acontece o inverso. Eu sinto menos necessidade de dormir. Eu tenho dificuldade para entrar num estado de sono e eu durmo pouquíssimas horas. Eu durmo de 2 a 3 horas por noite. Isso é muito diferente de insônia. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque quando eu estou deprimido, eu durmo bastante. Quando eu estou estável, eu costumo ter insônia, eu tenho dificuldade para dormir e me sinto muito cansada quando eu durmo pouco. Quando o humor sobe e eu começo a dormir muito pouco, eu não me sinto cansada. Eu durmo 2 horas por noite, acordo de madrugada, cheia de energia para fazer qualquer outra coisa que não seja dormir. Eu acabo tendo uma certa dificuldade para entender quando eu entrei em hipomania ou não, justamente porque a dificuldade para dormir é algo que eu já tenho quando eu estou estável. E como os primeiros dias da hipomania você tá se sentindo geralmente muito bem, porque tem uma parte boa, e eu já vou falar dela, mas como nos primeiros dias você tá se sentindo muito bem, para mim é muito difícil entender que tem alguma coisa de errado acontecendo, que o meu humor tá alterado. Eu sozinha geralmente não consigo perceber. Eu acho interessante a gente falar sobre sono quando a gente tá falando de humor, de transtornos de humor, porque uma palavra-chave para entender essas mudanças, essas oscilações é energia. Porque não é só sobre estar triste ou agitada, é sobre estar com a energia baixa ou com a energia muito alta. Então, quando o humor tá subindo, tá fazendo essa curva para cima, quer dizer que os níveis de energia estão muito altos. No meu trabalho, eu percebia que isso se refletia com muita produtividade, e isso é muito comum para pessoas que passam por hipomania. Tô falando de hipomania aqui porque é um estado
estado um pouco mais sutil da mania clássica, tá? É um estado em que geralmente só as pessoas que te conhecem sabem que tem algo errado. Eu ouvi um psiquiatra falando isso uma vez, eu acho que é muito verdade, que na hipomania, as pessoas que te conhecem percebem que tem alguma coisa exagerada ali acontecendo. Na mania, até quem nem sabe quem você é, sabe que tem algo de errado acontecendo porque é muito exuberante, muito exagerado. Quando eu trabalhava com crianças, eu começava a acumular muitas funções. Eu não era professora quando eu trabalhava com crianças, eu trabalhava como cuidadora, acompanhando crianças com deficiência. Mas, quando eu fazia hipomania, eu simplesmente cismava que eu queria alfabetizar todas as crianças da sala, por mais que essa nem fosse minha função. E eu sentia um impulso de me dedicar pedagogicamente a todas as crianças da sala e não só a criança que eu estava acompanhando. Na época em que eu estava dando aula, eu também tinha um aumento de produtividade muito grande. Então eu começava a planejar com muita antecedência, aulas lá da frente eu já começava a fazer os planejamentos. Às vezes eu fazia 3 planejamentos diferentes para uma aula só. Separava em 5 suportes diferentes, então eu vou buscar um suporte auditivo, um que seja audiovisual também. Eu começava a inventação de moda, entendeu? Inventação de moda. Vamos fazer ilha, vamos fazer sala de aula invertida, vamos procurar técnicas pedagógicas diferentes para dar aula. Eu começava a me esforçar bastante para preparar aulas bem robustas. Levava bastante trabalho para casa, meu quarto era caótico, eu levava muita folha para casa, eu imprimia diferentes versões de uma mesma avaliação para os meus alunos para eu poder ficar estudando as questões que eu estava montando, integrando melhor com os descritores que eu precisava trabalhar. Enfim, eu ficava bem obcecada com o meu trabalho. E num primeiro momento isso pode parecer algo positivo, né? Que doença é essa que faz você trabalhar mais? Só que isso é exagerado, a questão do exagero que é o ponto pra mim. Quando eu trabalhava com crianças, isso fazia com que eu, durante as aulas de educação física das crianças, às vezes chegasse a ir pular corda com as crianças. O que por si só não é prejudicial, penso eu. Porque as crianças gostavam, era um momento de interação bacana ali. Mas não era eu. Quando eu estava estabilizado, eu entendia que era um momento das crianças ali. As crianças gostam da aula de educação física, é um momento para elas socializarem entre si. Não é um momento para eu me enfiar ali no meio e pular corda, sabe? E era um claro sinal de que tinha algo muito esquisito acontecendo, porque se você tem mais de uns 20 e poucos anos e é sedentária, assim como eu, você não pratica grandes exercícios físicos, que era o que eu fazia na época, eu não caminhava, não andava de bicicleta que nem eu faço hoje. Você para pra pular uma corda, você sabe que é impossível você fazer isso sem você ficar... E em hipomania eu tinha energia pra entrar no meio das crianças e pular a corda como se eu tivesse 8 anos de novo. Então assim, era extremamente exagerado, era até um pouco inapropriado de eu fazer. Eu perdia completamente o filtro de que atividades eu poderia estar me inserindo dessa forma. Mesmo pra quando eu tava trabalhando dando aulas, o problema começava a aparecer porque quando eu começava a fazer essa hipomania, minha autoestima inflava muito. Então eu me sentia muito bonita, mas não só bonita, eu era a mais bonita. A mais bonita de todas. Eu era a mais inteligente, eu sabia de tudo e as pessoas não sabiam de nada. Eu ficava com um senso de razão muito elevado. E isso rapidamente se transformava de um jeito em que eu ficava muito social, eu queria muito conversar, porque a cabeça fica acelerada, mas eventualmente eu começava a ficar muito irritada, porque todas as pessoas pareciam extremamente burras pra mim. Eu começava a ter uma sensação de desprezo pelas pessoas ao meu redor, porque eu sentia que todas eram idiotas, que ninguém entendia as coisas do jeito que eu entendia, porque só eu tinha entendido a verdade, as outras pessoas não. As pessoas não estavam ligadas que nem eu, as pessoas não têm a mesma percepção que eu tenho, porque na verdade eu sou mais especial que as outras. E é uma coisa meio egocêntrica, né? E eu até entendo como que isso facilmente vira paranoia depois, porque se tudo tá voltado pra você, eventualmente isso vira paranoia, né? Não tem como não virar. Então eu ficava super produtiva no trabalho, mas por outro lado eu destruía todas as minhas relações pessoais, porque se todas as pessoas são idiotas, todas as pessoas são burras, você fica muito irritada. E era o que acontecia comigo, eu começava a bater boca desnecessariamente, eu ficava grossa, dava patada nas pessoas, eu era ignorante, não respondia nem bom dia às vezes, algo que nem se parece muito comigo. Quem me conhecia até estranhava, porque isso não faz muito parte da minha personalidade. Quando o meu humor subia muito
assim, e eu chegava nesse grau de irritação com as pessoas, de ficar rabugenta mesmo, eu simplesmente parava de conversar com as pessoas, eu evitava interagir, porque eu sentia, assim, desprezo mesmo pelas pessoas, uma coisa horrorosa. Eu ficava extremamente arrogante. Graças a Deus, eu acho que eu sempre tive um pouco de autocontrole pra não deixar escapar isso, porque a cabeça fica muito, muito acelerada. É como se os seus pensamentos estivessem correndo dentro do seu cérebro e você estivesse brincando de pique-pega com eles, tentando alcançar. E nisso, dessa aceleração, às vezes eles parecem que eles estão escapando pra fora da sua cabeça, através da sua língua, e tem que ter um autocontrole muito grande pra você não falar besteira, e muitas vezes eu não tinha esse autocontrole. Então, às vezes, você tem razão numa situação, mas cabe uma desculpa, um pedido de desculpas diplomático ali, só pra você não escalar o conflito. Só que não, né? Quando você tá em hipomania, você quer escalar o conflito, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Quando você vê, você já tá batendo boca, você tá discutindo, tá arranjando confusão, assim, de um jeito desnecessário. E tudo me irritava, porque eu via as pessoas fazendo fofoca, mas não é fofoca maldosa, assim, não, é tipo contando caos, falando trivialidades no serviço, e isso me irritava. Eu achava que as pessoas eram fúteis, vazias, desinteressantes, porque eu queria falar de coisas que não eram convencionais. Eu não queria falar de fofoca, eu não queria falar de relacionamentos, eu queria falar de ciência, de psicanálise, eu queria falar de ufologia, eu queria falar de ET, de alienígenas, coisas que eu nem acredito que existe isso, gente, mas a psicose acompanha, tá, o curso do humor subindo. Eu ficava assim, quando o humor fazia essa curva pra cima, eu destruía, assim, muito das minhas relações pessoais. Eu até evitava conversar com as pessoas do meu serviço nessa época, mas assim, tem pessoas que você vai ter que conviver dentro de casa, por exemplo. Era difícil pra mim, porque eu realmente sinto que eu era muito difícil de conviver quando eu tava assim. Eu ficava realmente insuportável, ficava muito chata. Nossa senhora, ficava muito, muito, muito chata. A coisa do pensamento acelerado, eu percebo que acontece pelo menos comigo acontecia um fenômeno, que é o seguinte: eu sinto que o pensamento, a gente consegue estruturar ele em 5 passos. É como se pra você pensar alguma coisa, o pensamento tivesse que ir de uma etapa até a quinta. Ele tem que passar pela primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta. Só que quando você tá com a cabeça acelerada, o pensamento ele começa a saltar, começa a dar saltos. Então ele vai da primeira etapa direto pra quinta. Na sua cabeça, você faz o pensamento inteiro. Só que na hora que ele escapa para fora da sua cabeça através da sua língua, você pula. Eu não sei se essa explicação fez sentido, tá? Na minha cabeça faz, porque acho que só vivendo isso que dá pra você entender como que é. Só que na hora de conversar com as pessoas, o que acontece é que você começa a falar nada com nada, você começa a falar coisa com coisa. Você não junta lé com cré. Só que na sua cabeça tá fazendo muito sentido o que você tá falando. Só que pro outro não faz. E isso é muito frustrante, e isso é muito irritante. E contribui pra aquela ideia maluca que fica na minha cabeça de que as pessoas são burras. Como assim eu tô falando o que eu tô falando e as pessoas não estão entendendo? É porque elas são idiotas. Não porque eu não tô fazendo sentido. O filtro que eu fico quando o humor sobe, ele some, assim, completamente. Fico sem perceber que eu não tô funcionando do jeito que geralmente eu funciono. Eu não consigo entender que eu estou exagerada, que tá tudo muito grande, que eu tô falando de um jeito às vezes acelerado. Quando eu dava aula, alguns alunos me pediam pra falar um pouco mais devagar, porque na hora de explicar o conteúdo eu falava muito rápido. Então ter toda essa produtividade operacional no meu serviço não se traduzia em dar aulas boas, porque às vezes eu tinha dificuldade pra concatenar ideias. É uma profissão que, se eu trabalhasse num escritório, talvez eu tivesse uma produtividade muito bacana e eu não tivesse um prejuízo muito grande no meu trabalho, para além de discutir com uma pessoa ou outra. Mas dando aula, assim, é bem difícil. Estar em hipomania e dar uma aula é uma coisa muito sofrida, porque você se esforça ali pra dar uma aula boa e os alunos nem entendem direito o que você tá falando. É bem difícil. Eu tô falando bastante aqui de hipomania porque eu sinto que comigo ele é o primeiro estágio quando o humor tá subindo. Que eu me lembre, só aconteceu uma vez de eu subir direto numa mania, assim, e aí ficou bem óbvio pra mim que tinha algo de errado, porque foi muito abrupto. Mas, geralmente, eu faço esse caminhozinho entrando numa hipomania primeiro. Tudo que eu descrevi até aqui, eu considero que é o que eu passo quando eu tô em hipomania. Que é essa ativação de
energia, só que um pouco mais sutil e com um pouco menos de prejuízo. Então eu fico dormindo muito pouco, trabalho bastante e fico chata. Fico assim, insuportável de se conviver. Fico arrogante, fico nojenta, me coloco em situações que eu não deveria me colocar, né? Eu tô me sentindo muito bonita, tô me sentindo irresistível, a mais. Começo a flertar com todo mundo, com gente que eu nem deveria estar flertando, com gente que eu nem gostaria de estar flertando se eu tivesse normal, mas eu... Entendeu? Assim... É um vexame, gente. É um vexame. Mas tudo que eu descrevi até agora foi do que eu sinto que eu vivo quando eu tô em hipomania. Quando a coisa começa a descarrilhar um pouquinho, né? Quando eu solto um pouquinho a mão do volante, o carro capota, que é quando a gente tá subindo pra mania, eu sinto que é quando a psicose dá aquela agravada. Porque ela vai vindo durante todo o curso da doença, como eu falei, né? Ou eu não falei disso, já até me esquecido o que eu falei nessa introdução, gente. No caso do transtorno esquizoafetivo, a psicose, ela segue durante todo o curso da doença, né? Isso que diferencia um transtorno esquizoafetivo de um transtorno bipolar. No transtorno esquizoafetivo, a pessoa, ela faz a psicose na estabilidade, na depressão e na mania. A pessoa que tem um transtorno bipolar, ela não faz psicose se não for em estados extremos do humor. Ela pode fazer psicose quando ela vem numa depressão muito profunda ou quando ela vai numa mania clássica lá em cima. A pessoa bipolar não faz psicose em hipomania e em depressão leve, muito menos quando está estabilizada. O transtorno esquizoafetivo é diferente. Ele faz a psicose independente de qual estado do humor a pessoa tá. Comigo, eu sinto que a psicose, ela vai acompanhando essa subida. Ela é congruente com o meu humor. Então, quando eu tô saindo da hipomania, eu tô batendo lá no teto da mania, é quando eu começo a ficar com uma confusão mental muito grande. Porque os pensamentos, eles estão todos acelerados, correndo dentro da minha cabeça. E as alucinações, elas começam meio que a perseguir esses pensamentos. As vozes começam a perseguir esses pensamentos. E logo esses pensamentos começam a ter conteúdos muito bizarros. E o meu jeito de raciocinar começa a ficar... Chamam isso de desorganizado, mas eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que é a que tem mesmo. Porque eu começo a viajar, sabe? É aquilo que eu falei da coisa dos alienígenas. Ao invés de ser só um assunto que eu me interesso, isso começa a virar uma conspiração dentro da minha cabeça, sabe? A vez em que eu tive mania, em que eu entrei na mania logo de uma vez, que pra mim ficou muito óbvio que eu estava maníaca, foi uma vez em que eu tava arrumando meu guarda-roupa e de repente eu fiz uma virada ali e eu sentei na cama, no meu quarto, fiquei umas 2 horas assim paralisada, como se minha consciência estivesse se expandindo por todo o universo e eu estivesse recebendo a grande verdade universal. Eu fui formulando todo um pensamento de que era porque tinha uma nave espacial na minha cidade e eu tinha que sair e encontrar um feto alienígena que eu ia trazer pra casa porque eu era uma incubadora. Então assim, a psicose vai acelerando demais junto com o pensamento. Quando eu tô deprimida, ou em estado misto, né? Quem sabe um dia eu falo sobre isso. Eu não tenho tanto conhecimento ainda sobre quais foram os estados mistos que eu passei. Quando eu tenho um componente do humor rebaixado, a psicose vai lá naquele lugar mesmo. A psicose desce. Agora, quando ela sobe, ela acelera, nossa senhora, é uma experiência, assim, de pesadelo acordada mesmo. Eu fico completamente fora de controle. É um prejuízo global, porque você perde muito filtro do que você tá fazendo. Então, sobre manejo da mania, né? Como que eu faço pra lidar quando eu entro em hipomania, quando eu faço essa escalada ao Everest. Como eu tenho dificuldade de identificar quando o meu humor tá alterado pra cima, uma das coisas que eu tento fazer é ser muito franca com a minha psicóloga. Eu faço terapia toda terça-feira e eu sou muito franca com a minha psicóloga. Depois que eu saí de uma depressão bem profunda que eu tive no início desse ano, eu fiz uma hipomania de 1 mês mais ou menos. E eu tive essa sensação de que todas as pessoas são burras. Por eu confiar muito na minha psicóloga e eu ter essa relação muito específica com ela, de poder ser franco, eu consegui entrar no consultório e falar: olha só, eu acho que todas as pessoas são muito burras, inclusive você. E ela levou numa boa, sabe? Então, ela conseguiu, inclusive nessa conversa, me fazer entender que eu tava pensando de um jeito exagerado, que eu tava alterada, coisa que sozinha eu não conseguia perceber. Então, eu tento construir com as pessoas que estão participando do meu tratamento, não só a minha psicóloga, psicólogos que me atendem no CAPS também, os meus psiquiatras, eu sou muito franca, não escondo nada. Tudo que eu tô pensando eu falo, porque eu dependo muito da visão das outras pessoas pra entender que eu tô alterado. Quando eu tô deprimida, eu não preciso disso. Eu sei que eu tô deprimida. Agora, quando eu tô subindo pra uma hipomania, pra uma mania, é muito difícil saber, porque eu perco completamente meu filtro. E por isso, outra parte do manejo é saber que quando eu estou assim, eu não posso tomar
Nenhuma decisão. Então, com esse excesso de energia, geralmente eu fico com vontade de resolver todas as pendências que eu tenho na minha vida. Tudo que eu sinto que eu tenho pra resolver. E aí eu tô com um pensamento tão acelerado que é muito comum que eu fique achando soluções extremas pra lidar com as coisas. E aí nessas a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, sabe? Ano passado aconteceu de eu fazer um empréstimo que eu não devia fazer. E, então, assim, não é legal tomar decisões quando você tá assim, de nenhuma natureza, financeira, amorosa, sabe? Não tome decisões, porque vem um impulso de querer fazer um monte de coisa. Dessa vez que eu cheguei no consultório da minha psicóloga, eu falei que ela era burra, assim como todas as outras pessoas. Eu falei também que eu ia me matricular numa faculdade, que eu já tinha visto umas 3 opções pra poder fazer uma segunda graduação. Eu tava fazendo cálculos financeiros de como que eu ia fazer isso. Eu queria entrar numa fila de adoção, porque eu tava sentindo um instinto materno. E aí tinha um rapaz que eu dava uns beijos na boca na época, que eu cismei que eu não queria mais nada com ele, que eu ia mandar ele se catar, que eu não queria nunca mais ver ele, que eu ia bloquear ele de todas as redes sociais. Assim, um monte de decisões péssimas que eu não precisava tomar, que eu não deveria tomar. Que, graças a Deus, eu tinha uma terapeuta pra poder me falar, assim, você tá uns 5 tons acima do que você costuma, tá? Vamos pisar nesse freio? Segura o volante de novo? Vamos voltar pra estrada? Acho que é muito importante ter alguém pra te ajudar a fazer isso. Pra coisas pequenas também. Nesse mesmo período, tinha acabado algumas coisas aqui em casa e eu precisava fazer compra. Só que eu já tinha entendido que eu não tava bem da cabeça e eu chamei uma amiga minha pra poder ir comigo no mercado me ajudar a comprar as coisas que eu precisava. Porque se eu fosse sozinha, eu ia voltar pra casa com uma compra de R$1.000 que eu não precisava. E isso se comprovou quando eu cheguei no mercado, porque ela que foi me ajudando a pegar as coisas na promoção, sabe? Fazer uma compra normal. Porque no impulso eu tava querendo pegar coisas que eu não precisava. E ter uma amiga comigo durante esse processo me ajudou bastante. É uma chateação você ter que ficar dependendo das outras pessoas, porque você só não consegue ter controle da sua vida. Nesse sentido, acho que lidar com a depressão é muito mais fácil. Mas se é o certo a se fazer no sentido de que vai te ajudar a controlar o que tá acontecendo, a não ter tanto prejuízo, é o que tem que ser feito mesmo, sabe? Eu evito bastante a parte social quando eu tô com a cabeça muito acelerada, assim, porque eu sei que eu vou distorcer tudo que as pessoas estão falando pra mim, eu vou me irritar, eu vou falar besteira, eu vou ser grossa, eu vou brigar. E é muito frustrante a sensação de tentar ter interações com as pessoas e elas serem todas horríveis, porque você tá com 5.000 pensamentos explodindo na sua cabeça e as pessoas nem entendem direito o que você fala, porque ou você fala rápido demais, ou você não tá falando nada com nada, ou você tá tendo pensamentos muito irreverentes ou não convencionais. Algo que tem me ajudado muito é ter uma comadre. Eu tenho uma comadre carioca, e ela também é neurodivertida, assim como eu. E quando eu tô subindo, eu converso com ela num espaço, assim, sem julgamento. Ela me acolhe, ela me entende, ela me valida, mas ela também coloca meu pé no chão. Acho que não é toda amizade que vai dar pra você fazer isso. Não quer dizer que uma amizade é boa e outra é ruim, mas é saber construir espaços seguros, sabe? Não vai dar pra toda pessoa ser um ouvido que vai ouvir você sendo maluca por 2 horas e meia. Mas é saber buscar construir esses espaços, e graças a Deus eu tenho essa comadre aqui, um pedacinho do meu coração lá no Rio de Janeiro. Se eu estiver louca, eu sei que com ela eu posso desabafar, ela vai me entender, não vai me julgar. E vice-versa também. Ficar longe de tudo que seja financeiro, importantíssimo. Eu falei a coisa das compras, mas é porque nem sempre dá pra você envolver outras pessoas nisso. Então, no início do ano, quando eu tava, assim, meio doidinha, meio pra cima, teve um dia que eu mandei doces, eu comprei palha italiana e mandei pelo iFood, e mandei pra 2 amigos meus em outra cidade, assim, amigos que estão distantes de mim. Mandei pra essas pessoas. Um presente, assim, tava benevolente no dia, assim, não sei, eu tava muito agitada, quis mandar um presente pra alguém, mandei pra essas 2 pessoas, e elas me responderam, eventualmente, falando, obrigada, tava muito gostoso, fez meu dia, tô muito feliz. E eu fiquei muito animada, fiquei alegre de ter feito um benzinho pras pessoas. E eu pensei, nossa, eu quero sentir isso de novo. E aí eu comecei a botar um monte de coisa no carrinho do iFood. Comecei a pesquisar o endereço do trabalho da minha irmã, o endereço do trabalho das minhas amigas aqui da minha cidade. Comecei a encher o carrinho do iFood. E aí quando eu olhei o valor do que ia dar, e o valor parecia com uma fatura de um cartão de crédito, aí eu entendi que, ok, acho que isso aqui eu não posso fazer. Graças a Deus eu ainda tava com um pouquinho ali do meu filtro preservado. Mas eu acho que se eu não tivesse visto o valor, se não tivesse me mostrado o valor, se eu não tivesse prestado atenção, provavelmente eu ia gastar uns R$500 em palha italiana. Então...
rindo de nervoso. Então fica longe de qualquer coisa que envolve dinheiro. Tudo que envolve dinheiro, assim, se afasta, não toma decisões financeiras, não resolva comprar nada, porque você tá com seu juízo totalmente prejudicado. Esses são manejos que eu consigo executar enquanto eu tô em hipomania. Em mania plena mesmo, eu nunca mais fiquei desde setembro do ano passado, eu acho. Nunca mais fiz uma mania mesmo de ficar com um olho deste tamanho e falando de alienígena e de hipnose, de coisas esquisitas. É um manejo bem mais complicado que o da depressão pra mim. Assim que eu fiquei doente, eu fiquei muito murchinha. Eu perdi o brilho dos meus olhos, eu fiquei, assim, muito destruída, porque foi uma experiência muito traumática passar pelo surto psicótico. E eu sentia muito saudade da pessoa que eu era antes de ficar doente, porque eu era muito autoconfiante. Eu entrava nos lugares e eu preenchia tudo com a minha presença, sabe? Eu sentia falta de me sentir uma estrela, que era como eu me sentia antes. Só que fazendo o tratamento, eu consegui olhar pra trás e ver que muitos desses momentos em que eu tava me sentindo a dona do mundo, eu tava maltratando as pessoas, eu tava sendo grossa, eu tava sendo arrogante, eu tava tomando decisões que geralmente eu não tomaria, coisas que eu me arrependo, sabe? Amizades que eu poderia ter preservado com um pouco mais carinho e que eu só meio que destruí porque eu não soube trabalhar com o que eu tava sentindo. Porque eu tava sentindo demais, eu tava sentindo de um jeito muito exagerado, de um jeito que não dava pra eu manejar de um jeito comum, porque eu tava sentindo de um jeito maluco, de um jeito esquisito. Não vale a pena ficar tentando voltar pra esse estado. E eu acho que quando você passa por essas oscilações, a gente fica com saudade de entrar em mania, porque é gostoso aquela sensação, é uma delícia a sensação de estar no topo do mundo. Só que isso nunca se sustenta. Isso nunca se sustenta, isso vira um desastre natural e destrói a sua vida. Destrói as suas finanças, os seus relacionamentos. Se você tá assim, eu acho que o ideal é você manter pessoas ao seu redor que saibam do que está acontecendo com você, pro caso de você não dar conta de fazer esse manejo. É construir realmente uma rede de suporte e entender que você não tá bem. Eu acho que é o passo mais difícil de se fazer, é você ter a humildade de entender que você, sendo a dona do mundo, isso não é você saudável. Hoje em dia, essa saudade que eu tinha de quem eu era antes, eu não tenho mais, porque hoje em dia eu tenho essa autoconfiança, eu sei que eu sou linda, eu sei que quando eu entro num lugar, eu preencho o espaço, eu chamo a atenção, eu sou inteligente. Eu tenho autoconfiança, minha autoestima voltou de novo, mas hoje em dia ela tá num lugar saudável. Eu não preciso tratar as pessoas mal por causa disso, eu não preciso ter desprezo pela opinião das pessoas. Tenho um senso de razão tão grande que eu quero discordar de todo mundo só pelo prazer de discordar e provar que eu tô certa. Isso não é legal, ninguém gosta de conviver com uma pessoa assim, é insuportável. Então acho que é isso, vamos se cuidar, manter um sono regular é essencial. Se você tá reparando que você tá começando a dormir pouco, né, pra quem é bipolar, os bipolares até onde vocês já sabem disso, mas tem que ter um cuidado muito grande com o sono, porque ele geralmente é o primeiro start. Você vai parando de dormir, você vai ficando biruta, sua cabeça vai entrando assim num buraco de minhoca. Por hoje é só, beijinho, beijinho, tchau, tchau.